etapa, vamos abordar uma conjuntura do esporte, do futebol. Nessas últimas semanas, vamos abordar a Copa Libertadores, o Brasileiro e outras competições pelo mundo que se aproximam, como a Copa Ouro e o Mundial de Clubes interessantíssimo, que será no mês de junho. Vamos ter muita atividade futebolística para esse inverno no hemisfério norte e verão, melhor dizendo, no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Vamos lá. Copa Libertadores, Grupo A, temos a Universidade de Chile, Estudiantes, Botafogo brigando pelas vagas. O Botafogo está numa situação muito problemática, necessita vencer o seu jogo se quer ainda lutar para seguir com vida na competição e o Carabobo já eliminado. Laú de Chile e Estudiantes de Botafogo brigam por vagas. O Botafogo tem que ganhar o jogo, é indispensável a vitória para ainda seguir, porque o clube tem 6 pontos, três a menos que o Estudiantes, o Laú de Chile com 10. Então é um grupo muito equilibrado entre as três principais forças. Já era esperado isso, que esses três clubes lutassem pelas duas vagas nas oitavas de final. O Botafogo vive uma ocasião similar ao ano passado, que tinha perdido as duas partidas iniciais da Libertadores para o Júr de Barranquilla e outra instituição, e depois o Botafogo se recuperou e acabou sendo campeão da Copa Libertadores. Será que vai repetir a mesma história? É um clube enfraquecido, que vendeu os seus principais nomes, mas ainda mantém umas peças importantes que, se classificando, pode ser um clube que ganhe casca. É um clube grande, que tem história, tradição, está resgatando das cinzas. Então, eu não descartaria o Botafogo na oitavas de final, seja classificando em segundo para, ao menos em teoria, pegar um clube mais forte. Então vamos ficar de olho no Botafogo. Grupo B, nós temos o River Plate, Independente del Valle, Barcelona de Guayaquil e Universitário, um grupo muito equilibrado. Esse grupo B, River Plate com 8 pontos, Independente del Valle com 5, Barcelona de Guayaquil com 4 e Universitário de Lima com 4. Então é um grupo que tem equipes grandes, uma equipe grande do Equador, que é o Barcelona, e uma grande do Peru, que é o Universitário. River Plate um dos grandes da Argentina, é o favorito, realmente está se comprovando, tem 8 pontos mais, é um grupo muito equilibrado, que nas duas últimas rodadas tudo pode acontecer. Grupo B é muito parelho, o Independente Valle não é um dos cinco grandes jogadores, longe disso, é um clube, diz que se remonta a 58, mas é um clube que teve uma ascensão meteórica recentemente, nos últimos 10 anos, principalmente por esse aporte financeiro de um de uma equipe espanhola. Então, é um grupo que a segunda vaga vai ficar muito equilibrada entre Independiente del Valle, Barcelona de Guayaquil e Universitário do Peru. Eu preferiria que ou Barcelona ou Universitário, que são clubes de massa, as duas maiores torcidas dos seus respectivos países, tanto do Equador como do Peru. Então, eu gostaria que pelo menos alguma dessas, e não o Independente del Valle, que não tem um respaldo popular, se classificasse para as oitavas de final. O grupo C é o grupo do Flamengo, que está numa situação muito problemática e perigosíssima. Vai jogar contra a Liga de Quito amanhã em casa e tem que vencer se quer seguir com vida reais de classificação. O Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó ayer, ontem, ao Deportivo Táchira na Venezuela, e complicou demais a situação do clube fluminense. É, do clube carioca, melhor dizendo. O Flamengo tem 5 pontos, três atrás da Liga de Quito, e o Central Córdoba já tem 11, ou seja, seis a mais do que o clube carioca. O Flamengo ainda tem duas partidas, vai jogar amanhã contra a Liga de Quito e depois vai receber o Deportivo Táchira. Tudo indica que vai vencer o jogo final, mas amanhã é uma decisão contra a Liga de Quito. A Liga de Quito vai jogar em casa depois contra o Central Córdoba. Então, mesmo se o Flamengo ganhar, os dois vão ficar com 8 pontos e os dois provavelmente vão ir a 11, aí vai ser decidido no saldo de gols. Por isso, para o Flamengo é importantíssimo a vitória amanhã por mais de 2 gols de diferença, para que ele possa vencer o jogo em casa, provavelmente com uma goleada, e se classificar para as oitavas de final. Mesmo assim, a Liga de Quito tem história, tradição, é um dos cinco grandes do futebol equatoriano, já tem títulos no Maracanã.
é, contra o Fluminense. Então, a emoção promete para esse grupo C e amanhã vamos estar acompanhando Flamengo e Liga Deportiva Universitária de Quito. No grupo D, nós temos o São Paulo, que é uma das sensações dessa Copa Libertadores da América, venceu as três partidas de visitante, empatou em casa contra um aguerrido clube do Aliança Lima, que foi buscar o 2-2 no Morumbi, abarrotado, o Libertad com 7 pontos, a Aliança com 4 e o Talleres de Córdoba, que é a principal decepção dessa edição da Copa Libertadores da América, é, apenas tem 1 ponto. São Paulo com 10, Libertad com 7, Aliança Lima com 4. A vaga no segundo lugar desse grupo B vai ficar entre o Libertad e o Aliança Lima. Ainda acredito que o Libertad vai abocanhar essa segunda vaga, principalmente pela vitória de visitante contra o próprio Aliança Lima, que foi principalmente pela incapacidade do Talleres de Córdoba, foi praticamente definiu a vaga aquele jogo inicial, vitória por 2-1 para o Libertad dentro de Lima. Aliança Lima, embora seja um dos três grandes do futebol peruano, durante um- 15 anos faz campanhas pífias, infelizmente, nessa competição. Grupo E, nós temos o Fortaleza com 8 pontos, Racing com 7 e Bucaramanga com 6. O Colo-Colo é uma decepção, está com 2 pontos. Então é muito equilibrada a briga entre os três principais clubes nessa edição desse grupo E: Fortaleza, Racing e Bucaramanga. Bucaramanga é um clube lote C da Colômbia, não está entre as seis principais instituições, nem se compara, por exemplo, com o Once Caldas, com o Junior de Barranquilla, com o Deportes Tolima. É, mas é um clube que tem muita torcida na sua cidade. Se compara mais ou menos, ainda é menor do que o Deportes Cúcuta de Santander, na fronteira com Venezuela. Cúcuta é um clube que está na Série B, que leva multidões para instituições. El Indio Rojinegro, el, de, el Deportes Cúcuta, e o Bucaramanga está mais ou menos nesse lote na Colômbia. Então não é um clube dos principais. Fazendo uma comparação com o futebol brasileiro, seria uma espécie de um Bahia, por assim dizer. Um pouquinho até menos. O Fortaleza, 8 pontos. A Racing, que é um dos cinco gigantes do futebol argentino, tem 7, La Academia. Então, provavelmente nesse grupo vai ficar com o Fortaleza. Fortaleza e Racing. O problema do Fortaleza é que ele vai jogar contra o Racing em El Cilindro. Então, o Bucaramanga pode ir a 9, mas vai jogar dentro de Santiago, que pode ser um problema, mas parece que o Colo-Colo não vai ter o respaldo do seu torcedor pela aquela punição no que aconteceu no jogo inaugural contra o Fortaleza. Então tá tudo em aberto, é um grupo muito equilibrado entre os três primeiros desse grupo, mas se o Bucaramanga vencer e o Racing confirmar o favoritismo contra o Fortaleza em local, tá pintando aí Racing e Bucamaranga, mas o Fortaleza ainda tem boa chance de se classificar. O grupo F nós temos o Bahia, o Atlético Nacional, o Internacional e o Nacional de Montevidéu, um grupo da morte, um grupo mais equilibrado, talvez, assim como o B. O Bahia, o Atlético Nacional, o Bahia com 7 unidades, o Atlético Nacional com 6, Internacional de Porto Alegre com 5 e Nacional de Montevidéu com 4. Este grupo todo pode passar assim como o B, muito equilibrado, 7, 6, 5 e 4. É uma escalão, então tudo vai ficar para as duas rodadas. O Bahia é um clube que está levando muita gente ao estádio, a Internacional também, o Internacional são quatro clubes de massa, embora o Bahia não seja um dos 12 maiores do Brasil, mas está ali, 13º, está colando. É um clube que tem uma torcida gigantesca em Salvador e região metropolitana e merece chegar longe numa competição tão importante de prestígio, de renome como a Copa Libertadores da América, para talvez tentar lutar pelo menos para chegar numa semifinal. Seria muito gratificante e interessante ver um clube tão grande, com tanta tradição, com tanta história, com tanta essência, com tanta mística, ver o Bahia chegando longe numa competição tão charmosa, prestigiosa e mística como essa linda Copa Libertadores da América. O grupo G nós temos Palmeiras, Cerro Porteño, Sporting Cristal e Bolívar. Um grupo que já está definido. Aí eu esperava muito mais do Bolívar e do Sporting Cristal, principalmente da instituição boliviana, que tem o respaldo
da altitude do Hernando Siles de La Paz, 3.700 metros de altitude, mas nessa edição não foi suficiente. Perdeu muito gol contra o Palmeiras, contra Cerro Porteño em Asunción, em la ida, em aquele 4-2. Era para o Bolívar vencer na primeira parte, mas desperdiçou grandes oportunidades. Vaca é um grande jogador, meteu golaços em seleção da Copa Libertadores, e o Cerro aproveitou esse desperdício de oportunidades da la Academia del Fútbol Boliviano. Palmeiras, com 12 pontos, venceu todos os partidos e pode ser que seja o primeiro geral, como já vem sucedendo em outras ocasiões recentemente da Copa Libertadores. Cerro Porteño classifica e a única dúvida vai ser qual clube vai para a Copa Sul-Americana, ou o Sport Cristal ou o Bolívar. Vamos a ver. Grupo H, Vélez Sarsfield de Liniers, con 7 puntos, Peñarol con 7, San Antonio de Bolivia con 6 y Olimpia de Paraguay con 2, prácticamente eliminado. Este grupo está muy parejo entre los tres primeros de esta tabla. Vélez Sarsfield de Liniers de Argentina, de Buenos Aires, Peña- Peñarol con 7 puntos y San Antonio de Bolívar con 6. Va a quedar entre los tres primeros un cupo. É, aún acredito que o São Paulo da Bolívar pode evitar um dos dois favoritos, que é o Vélez ou o Peñarol. O Olímpia, decepcionante nessa Copa Libertadores, assim como o Talleres de Córdoba e também o Colo-Colo de Santiago são as três principais decepções dessa primeira fase. Dito isso, estamos passando a Copa Libertadores da América, agora vamos para o Campeonato Brasileiro. É, o Palmeiras começou bem, desponta como um dos principais candidatos ao título. O Flamengo também está nas alturas. O Cruzeiro me surpreende, sinceramente. Eu vi um jogo do Cruzeiro, um clube que não tem jogado bem, mas está vencendo jogos. Venceu o Vasco, venceu o Flamengo de local, venceu o Sport de Recife em Recife por goleada. É, E ainda está meio surpreendendo. Acredito que o Cruzeiro não vai ser ter na altura, é um clube envelhecido, que não tem muitas peças de reforços, mas vamos rodar para ver. Não boto fé na metade azul de Belo Horizonte. Por outro lado, nós temos o Sport Recife fazendo uma campanha desastrosa. Embora não tenha ido mal nos seus jogos, eu vi alguns do esporte, como por exemplo contra o Palmeiras, contra um Paulo de Sul, e o clube sinceramente não merecia estar na zona de gol. O Santos, em contrapartida, não joga bem, embora um jogo ali e cá tenha oportunidades, não aproveita e acaba perdendo várias questões, nervosismo, desconcentração defensiva. O Santos peligra a descer, já acendeu lá a chamada de atenção, já está roja, vermelha para o clube praiano, o Alvinegro Baiano, de tanta história e tradição, e realmente tem grandes chances de voltar para a segundona do futebol brasileiro. Sport Recife e Santos estão no olho da debola. O São Paulo é o rei dos empates, perdeu o último jogo contra o Palmeiras em Bahia, é, na último lance da partida, no último suspiro, por assim dizer, mas é um clube que tem perspectiva, sabe jogar de visitante, o que não conseguia jogar, como por exemplo o Dorival Júnior, tinha muita dificuldade para vencer fora dos seus domínios. Tem um campeonato que o São Paulo venceu apenas o último jogo do campeonato fora contra o Bahia, tinha empatado partido, todas as outras partidas fora do clube. Então o São Paulo pelo menos tem alguma perspectiva do clube, diferentemente do Cruzeiro, que eu realmente não acredito nesse clube do Cruzeiro. Me decepcionou em várias partidas que eu vi, como por exemplo contra o Vasco. O Vasco perdeu muitos gols no primeiro tempo, dois. O Cássio fez grandes intervenções. E por outro lado, o Vasco da Gama faz uma campanha desastrosa na Copa Sul-Americana e também no Brasileiro. O Vasco vai brigar para não cair, se não abrir olho também. E o Cruzeiro também decepciona na Copa Sul-Americana. É a terceira eliminação do Cruzeiro apenas na fase de grupos em competições da Conmebol. É isso, pessoal. Vamos ter o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes em junho, também a Copa da CONCACAF. São competições que vão ter nossos destaques nas próximas intervenções. E esse é a abordagem
dessa semana e voltaremos para mais enfoques históricos com as cidades brasileiras, as grandes praças esportivas, com suas respectivas edições grandes. E é isso. Um forte abraço a todos. Deem like no canal, curtam o Deixa e somos também da plataforma Tipo México e abordamos nesses programas é, futebol e geopolítica para vocês. Um forte abraço e sou Márcio Forte e estamos sempre com essas interações futebolísticas neste canal. Um forte abraço e voltamos para mais interações.